Meu nome é Alexander Grant e tenho agora 63 anos. Há 11 anos, quando tinha 52, aprendi uma das lições mais importantes da minha vida com o professor mais inesperado. Uma criança sem abrigo que não tinha nada, mas deu tudo. Construí a minha fortuna na área da tecnologia ao fundar uma empresa de software aos 20 e poucos anos, que acabou por abrir o capital e me tornou mais rico do que eu jamais poderia imaginar. No início dos meus 50 anos, eu era um bilionário várias vezes, com todos os luxos que isso acarretava. A cobertura, os carros, a escola particular para a minha filha, os clubes e restaurantes exclusivos. A minha filha, Charlotte, tinha 7 anos na época. Depois que minha esposa morreu no parto, eu a criei com a ajuda de babás e tutores, dando-lhe todas as vantagens que o dinheiro podia comprar. Ela frequentou a escola particular mais prestigiada da cidade, usava roupas de grife e tinha todos os brinquedos e recursos educacionais disponíveis. Eu queria dar a ela tudo o que nunca tive ao crescer em um bairro da classe trabalhadora. Tendo crescido em um bairro da classe trabalhadora, nunca tive todas as oportunidades para ter sucesso e prosperar. No entanto, ao tentar dar-lhe tudo, eu inadvertidamente lhe ensinei que o seu valor vinha do que ela tinha, e não de quem ela era. Charlotte tornou-se arrogante e desdenhosa com as pessoas que considerava inferiores. Ela era rude com os nossos funcionários e desprezava as crianças que não eram tão privilegiadas quanto ela. Ela também estava a tornar-se cada vez mais difícil de controlar. Os seus professores relataram que ela se recusava a trabalhar com outros alunos. Ela os considerava pouco inteligentes e, frequentemente, fazia outras crianças chorarem com os seus comentários sarcásticos. Tentei corrigir o seu comportamento, mas estava tão focada em construir o meu negócio que deixei a sua educação principalmente a cargo de outras pessoas. Essas pessoas tinham boas intenções, mas a equipa diferenciada raramente a desafiava ou estabelecia limites significativos. Charlotte estava a crescer e a tornar-se brilhante e bem-sucedida, mas também cruel e superficial, julgando todos pelas suas posses e status. Numa tarde de outono, saí mais cedo do trabalho para buscá-la à escola, o que raramente fazia. Normalmente, o nosso motorista tratava disso, mas eu estava a tentar passar mais tempo com ela depois do último relatório do professor sobre o seu comportamento em relação aos colegas. A escola de Charlotte ficava num bairro rico, com parques bem cuidados e lojas caras. Cheguei alguns minutos mais cedo e decidi caminhar até a entrada da escola em vez de esperar no carro. Ao me aproximar, notei Charlotte parada perto da cerca de ferro que cercava o terreno da escola. Mas ela não estava sozinha. Ao lado dela estava outra menina, provavelmente da mesma idade, ou um pouco mais velha. Era difícil dizer, porque ela era muito magra. Ela usava um vestido vários tamanhos maior, obviamente em segunda mão e manchado de sujeira, rasgado em alguns lugares. O cabelo estava emaranhado e sujo, e os tênis estavam literalmente a cair aos pedaços e colados com fita adesiva. Tudo na sua aparência sugeria que ela era sem abrigo ou extremamente pobre. Mas não foi a pobreza dela que chamou a minha atenção. Era o que ela estava a fazer. Ela estava a ensinar algo a Charlotte. Apontava para um caderno que segurava e explicava algo com gestos animados. E a Charlotte, a minha filha normalmente indiferente e desdenhosa, ouvia atentamente, acenando com a cabeça e fazendo perguntas. Aproximei-me, mantendo-me fora de vista, curiosa sobre o que estava a acontecer. Vê, dizia a menina sem abrigo. Se moveres o X para este lado, então resolves aqui. É assim que se encontra a resposta. A minha professora mostrou-me isso no ano passado, antes de partirmos. Este método faz muito mais sentido do que a forma como a senhora Patterson explica. És muito boa à matemática, disse Charlotte. Também gosto de matemática. É como puzzles. Os puzzles têm sempre respostas, se pensarmos neles da forma certa. Apesar das suas circunstâncias, a menina sorriu com um sorriso bonito e genuíno. Queres que te mostre outro? Charlotte acenou com a cabeça ansiosamente, e as duas meninas debruçaram-se juntas sobre o caderno. Lá estava eu, observando a criança sem abrigo ensinar pacientemente a minha filha privilegiada conceitos com os quais ela tinha dificuldade na sua escola particular, cara. Fiquei surpreendida. Esta não era a Charlotte que eu conhecia. Esta Charlotte era humilde, ansiosa por aprender e respeitosa. Em vez de tratar esta menina sem abrigo com o desprezo que demonstrava a maioria das pessoas,
Ela estava a tratá-la com apreço e simpatia genuínos. Depois de resolverem mais alguns problemas, Charlotte perguntou de repente: Qual é o teu nome? Sou a Charlotte. Sou a Mia, respondeu a menina. Mia Johnson. Onde estudas, Mia? És muito inteligente. O rosto de Mia ficou triste. Não estudo mais, não desde junho. Tivemos que sair do nosso apartamento e agora estamos a viver com a minha tia. Mudamos muito de lugar. A minha mãe não tem dinheiro para pagar um lugar para morar, então dormimos no carro dela ou às vezes no abrigo, se houver espaço. Eu adorava a escola. Eu estava no programa para superdotados da minha antiga escola. Charlotte ficou chocada. Tu não podes ir à escola. Mas como vais aprender as coisas? Eu leio livros da biblioteca, pratico matemática na minha cabeça e lembro-me de tudo o que os meus professores me ensinaram. Ela apontou para o caderno. Encontrei este caderno num caixote do lixo. Alguém tinha usado apenas algumas páginas. Então, usei as páginas em branco para resolver problemas e praticar a minha caligrafia. Isso não é justo, disse Charlotte com emoção. Todos deveriam poder ir à escola. Eu sei. A minha mãe diz que talvez, quando ela encontrar um emprego e nos mudarmos para um apartamento, eu possa voltar à escola. Mas isso ainda não aconteceu. Mia olhou para os seus sapatos gastos. Eu venho aqui às vezes depois que a tua escola termina. Gosto de ouvir os professores através das janelas e, às vezes, consigo ver a matemática nos quadros negros. Foi assim que aprendi o que acabei de te mostrar. Vi a senhora Peterson a ensinar isso pela janela na semana passada e descobri como fazer. O meu coração partiu-se. Esta criança estava tão sedenta por educação e era tão naturalmente dotada que ficava do lado de fora das janelas da escola para ver os vislumbres das aulas e resolvia problemas de matemática num caderno que tinha encontrado no lixo. Agora, ela estava a ensinar à filha de um bilionário conceitos que aulas particulares caras não tinham conseguido transmitir com sucesso. Queres vir para a minha escola? Perguntou Charlotte de repente. O meu pai é muito rico. Talvez ele possa pagar para tu estudares lá. Mia riu, mas não havia amargura na sua voz. É muito gentil da tua parte oferecer isso, mas escolas como esta custam muito dinheiro. Milhares e milhares de dólares. Foi o que a minha mãe disse quando passamos por aqui uma vez. Ela disse que mesmo que não fôssemos sem abrigo, nunca poderíamos pagar um lugar como este. Charlotte ficou pensativa. Bem, o meu pai pode pagar. Além disso, és muito mais inteligente do que a maioria das crianças aqui. Devias ir para esta escola. Decidi que era hora de me revelar. Aproximei-me da cerca onde as duas meninas estavam. Quando Charlotte me viu, sorriu. O seu rosto se iluminou. Papá, esta é a Mia. Ela está a ensinar-me álgebra e é muito inteligente. Ela devia frequentar a nossa escola, mas não pode porque é sem abrigo e não tem dinheiro. Joelhei-me para ficar ao nível dos olhos das duas meninas. A Mia recuou imediatamente com um ar assustado. Era evidente que ela tinha aprendido que os adultos com fatos caros não costumavam ser gentis com crianças sem abrigo. Tudo bem, disse gentilmente. Sou o pai da Charlotte. Não vou magoar-te nem expulsar-te. A Charlotte tem razão. És claramente muito inteligente. Quantos anos tens, Mia? 9, disse ela baixinho. Vou fazer 10 em fevereiro. E aprendeste álgebra sozinha, observando as pessoas pelas janelas. Ela acenou com a cabeça, ainda cautelosa. Isso é extraordinário. Gostas de outras disciplinas além de matemática? Adoro ler e ciências. Eu adorava tudo na escola. A voz dela falhou um pouco. Sinto tanta falta disso. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria várias vidas. Mia, onde está a tua mãe agora? Ela está na biblioteca. Ela vai lá para procurar emprego online e para se aquecer. Devo encontrá-la lá às 5. Olhei para o relógio. Eram 4h30. Importas-te que te leve à biblioteca? Gostaria de conhecer a tua mãe e falar com ela sobre uma coisa. A Mia parecia dividida entre a esperança e a cautela aprendida. Sobre o que queres falar com ela? Sobre ires à escola e como eu posso ajudar a tua família. As pessoas não ajudam pessoas como nós, disse a Mia com naturalidade. Ou nos dizem para arranjar emprego ou para ir embora. Não querem ver-nos. Bem, eu não sou como a maioria das pessoas. E a Charlotte tem razão. És inteligente demais para não ir à escola. Deixas-me falar com a tua mãe? Após um longo momento, a Mia acenou com a cabeça. Fomos até a biblioteca.
A Charlotte e a Mia conversaram no banco de trás, falando sobre matemática, livros e ciências. No espelho retrovisor, observei a minha filha, que tinha sido tão cruel com outras crianças, tratar a Mia com genuína cordialidade e respeito. Ela perguntou a opinião dela, ouviu as respostas e partilhou os seus próprios pensamentos sem condescendência. Na biblioteca, encontramos a mãe de Mia, Sara, na secção de informática, a preencher formulários de emprego online. Ela devia ter cerca de 35 anos, mas parecia mais velha e desgastada pelas circunstâncias. Quando viu a Mia com dois estranhos, o alarme tomou conta do seu rosto. Mia, o que é isto? Quem são estas pessoas? Está tudo bem, mãe. Esta é a Charlotte da escola privada. E o pai dela. Ele quer falar consigo sobre uma coisa. Sara olhou para mim com desconfiança e exaustão. Se é sobre a Mia incomodar os alunos, eu disse-lhe para não fazer isso. Nós vamos embora. Não voltaremos. Não, por favor. Eu disse a ela que não era por isso que eu estava ali. Eu vi a Mia a ensinar a minha filha a matemática com a qual a Charlotte tem tido dificuldades, mesmo com aulas particulares caras. A sua filha é excepcionalmente talentosa. Eu gostaria de ajudá-la com a educação dela. Os olhos de Sara se encheram de lágrimas. Não precisamos de caridade. Estamos bem. Mãe, disse Mia baixinho, não estamos bem. Dormimos no carro ontem à noite porque o abrigo estava cheio. Não comeste hoje porque me deste a tua comida. E eu não vou à escola há 5 meses. A compostura de Sara desmoronou-se. Ela sentou-se pesadamente e enterrou o rosto nas mãos. Estou a tentar tanto, mas nunca é suficiente. Perdi o meu emprego quando a empresa reduziu o quadro de funcionários. Depois, perdemos o nosso apartamento. Candidatei-me a centenas de empregos. Mas ninguém me contrata porque não tenho um endereço fixo. A creche custa mais do que o salário mínimo. Não tenho dinheiro para trabalhar. O que fazias antes? Perguntei. Era gerente de escritório. Sou boa a organizar, planear e gerir várias tarefas. Mas todos esses empregos exigem alguém que se vista de forma profissional e apresente referências de empregos recentes. Já não tenho nada disso. Uma ideia começou a formar-se na minha mente. E se tivesse essas coisas? E se eu pudesse ajudá-la a recuperar, não por caridade, mas como um investimento no futuro da sua família? A Sara olhou para mim com uma expressão que misturava esperança e descrença. Por que investiria em nós? Nem sequer nos conhece. Sei que a sua filha é brilhante e merece uma educação. Também sei que está a trabalhar arduamente para sustentar a sua filha, apesar das circunstâncias impossíveis. Além disso, a minha própria filha mimada e privilegiada acabou de demonstrar gentileza e respeito genuínos pela Mia, algo que não fazia há meses. Tudo isso me diz que há algo de especial na sua família. Durante a hora seguinte, Sara e eu conversamos num canto tranquilo da biblioteca. Fiquei a saber sobre a sua jornada de um emprego estável para a falta de moradia. Ouvi sobre a cascata de contratempos que destruíram a sua estabilidade financeira e os seus esforços desesperados para manter alguma normalidade para a Mia, apesar das circunstâncias. Fiz-lhe uma oferta. Eu lhe daria alojamento temporário, ajudaria a comprar roupas profissionais e pagaria o seu transporte, além de lhe dar um emprego como gerente de operações na minha fundação de caridade, para a qual eu realmente precisava de alguém com as suas habilidades. Em troca, ela concordou em trabalhar duro, reconstruir a sua independência e permitir que eu pagasse a sua educação. Isto não é caridade, expliquei. É eu reconhecer o talento e o potencial de si e da sua filha e optar por investir nisso. Espero que trabalhe arduamente, que seja profissional e que trate isto como um emprego real, com expectativas reais. Também espero que a Mia leve a sua educação a sério e continue a ser o tipo de pessoa que partilha o seu conhecimento com os outros. A Sara chorava abertamente agora. Por quê? Por que faria isso? As pessoas passaram por nós durante meses. Ignoraram-nos, gritaram conosco e chamaram a polícia só por existirmos nos seus bairros. Por que é que você nos ajudaria? Porque a sua filha de 9 anos ensinou a minha filha de 7 anos não apenas álgebra, mas algo mais importante. A inteligência e o valor não são determinados pela quantidade de dinheiro que se tem ou pela limpeza das roupas. A Mia tratou a Charlotte com respeito e paciência, mesmo que a Charlotte tenha tudo e a Mia não tenha nada. Isso é um caráter notável.
e o caráter merece apoio. Olhei para a Mia, que estava a ouvir atentamente. Uma criança que encontra um caderno no lixo e o usa para praticar matemática, que fica do lado de fora das escolas para ouvir as aulas através das janelas, que ensina outras crianças porque adora aprender. Essa criança merece todas as oportunidades para desenvolver os seus dons. A conversa que tivemos há 11 anos deu início a uma relação que enriqueceu imensamente as nossas vidas. A Sara começou a trabalhar na minha fundação e provou ser uma das pessoas mais competentes que já contratei. Ela progrediu de gestora de operações a diretora de programas, aproveitando a sua experiência de sem-abrigo para conceber sistemas de apoio mais eficazes para famílias em crise. A Mia matriculou-se na escola da Charlotte e prosperou. 6 anos depois, formou-se como oradora da turma e foi para a universidade com uma bolsa integral para estudar matemática e educação. Acabou de concluir o doutoramento em educação matemática e agora desenvolve currículos para escolas desfavorecidas, garantindo que os alunos de origens desfavorecidas recebam o mesmo nível de ensino de matemática que os de origens mais privilegiadas. No entanto, a mudança mais profunda foi ver Charlotte ter sucesso apesar de ter começado do nada. Ela percebeu que a inteligência e o caráter podem existir sem privilégios e que a bondade e a generosidade são mais importantes do que os bens materiais. Essas lições transformaram Charlotte de uma criança mimada e cruel numa jovem compassiva e atenciosa. Charlotte tem agora 18 anos e está a começar a faculdade, planejando estudar serviço social e política educacional. Ela é voluntária semanalmente em abrigos para sem-abrigo e dá aulas particulares para crianças de famílias de baixa renda. Ela e Mia tornaram-se melhores amigas. Essa amizade ensinou a Charlotte mais sobre empatia, gratidão e o verdadeiro valor humano do que qualquer quantia de dinheiro poderia comprar. Mia me ensinou que ser inteligente ou talentoso não faz de você melhor do que ninguém. Charlotte me disse recentemente que tinha todos os motivos para ficar amargurada com o que aconteceu com a sua família. Mas, em vez disso, usou os seus talentos para ajudar os outros, começando por me ensinar álgebra quando eu estava com dificuldades. Ela me mostrou o que é ter caráter de verdade. Após 18 meses, Sara e Mia se mudaram da moradia temporária que eu lhes forneci, tendo economizado o suficiente para comprar a sua própria casa. Sara insistiu em me reembolsar pelo meu apoio inicial, embora eu nunca tivesse esperado ou pedido isso. É importante, explicou ela. Não é porque eu não aprecio o que você fez, disse ela, mas porque preciso saber que podemos nos sustentar sozinhas. Você nos ajudou quando mais precisávamos. Mas reconstruímos as nossas vidas com os nossos próprios esforços. Isso é importante, ela estava certa. A dignidade é importante, a autossuficiência é importante. O nosso objetivo nunca foi criar dependência, mas construir uma ponte sobre um abismo impossível e permitir que uma criança talentosa e a sua mãe trabalhadora chegassem ao outro lado, onde pudessem prosperar. Agora, 11 anos depois, olho para aquela tarde com profunda gratidão. Fui buscar a minha filha à escola, mas em vez disso encontrei uma criança sem abrigo a dar aulas. Ela tinha construído uma cerca de ferro com a matemática. Eu poderia ter ignorado isso, mandado Charlotte embora e dito a Mia para não incomodar os alunos de uma escola que ela não tinha condições de frequentar. Isso teria sido mais fácil e confortável, e mais condizente com a forma como a sociedade costuma tratar crianças sem abrigo. Em vez disso, observei e ouvi. Apesar de ter todos os motivos para estar amargurada ou derrotada, vi inteligência, paciência, generosidade e caráter naquela criança. E decidi investir nela para proporcionar oportunidades que permitissem que Mia e Sara prosperassem. O retorno desse investimento tem sido imensurável. A pesquisa de Mia está a transformar o ensino da matemática nas escolas de todo o país, garantindo que crianças de todas as origens recebam uma educação de qualidade. O trabalho de Sara na Fundação ajudou centenas de famílias a sair da situação de rua e reconstruir as suas vidas. Charlotte tornou-se uma cidadã compassiva e engajada, que usa os seus privilégios para ajudar os outros. Mas além dessas conquistas tangíveis, existe algo mais valioso. A consciência de que estamos todos conectados, que a filha de um bilionário e uma menina sem abrigo podem aprender uma com a outra, que riqueza e pobreza não determinam o valor de uma pessoa. Às vezes,
Quem não tem nada a oferecer materialmente pode oferecer presentes que mudam toda a sua visão de mundo. Mia ensinou álgebra a Charlotte naquele dia, mas também nos ensinou que a inteligência existe em toda parte, que o potencial não se limita a crianças privilegiadas e que a menina sem abrigo do outro lado da cerca pode ser brilhante, gentil e merecedora de todas as oportunidades. Isso surpreendeu todos que conheciam a situação. Não era o facto de eu ter pago pela educação de uma menina sem abrigo. Pessoas ricas fazem doações de caridade o tempo todo, mas o que surpreendeu as pessoas foi que eu reconheci o que Mia tinha a oferecer. Eu via ensinar Charlotte através da cerca não como uma imposição, mas como um presente, e compreendi que a minha filha precisava mais do que Mia podia lhe dar, do que Mia precisava do que eu podia oferecer, porque no fim das contas, não era uma troca unilateral. Sim, eu forneci alojamento, emprego e educação, mas a Mia forneceu algo igualmente valioso. Ela lembrou a Charlotte e a mim que a verdadeira riqueza não se mede em dólares, mas em caráter, inteligência, bondade e generosidade de espírito. Ela não tinha nada material para oferecer, mas ensinou a minha filha não apenas álgebra. Ensinou-lhe como tratar as pessoas com respeito, independentemente das suas circunstâncias. Mostrou a Charlotte como é a verdadeira inteligência. Não a presunção arrogante de superioridade que vem de frequentar escolas caras, mas o amor genuíno pelo aprendizado que inspira a ensinar aos outros o que se sabe. Ela também me ensinou que os maiores investimentos nem sempre são financeiros. Às vezes, são humanos. Reconhecer o potencial, apoiar o talento e remover as barreiras que impedem indivíduos talentosos de contribuir com suas habilidades para a sociedade. Naquela tarde, do lado de fora da escola de Charlotte, vi uma menina sem abrigo a ensinar a minha filha por cima da cerca de ferro. Eu poderia ter ido embora. Em vez disso, parei, ouvi e mudei a trajetória de várias vidas. A verdadeira lição é que todos nós temos o poder de mudar trajetórias, reconhecer o potencial e investir no talento humano, independentemente das circunstâncias atuais. Só precisamos estar dispostos a ver o que os outros ignoram, valorizar o que a sociedade descarta e reconhecer que os professores podem aparecer de formas inesperadas. Mia tinha 9 anos e era sem abrigo. Ela estava em frente a uma escola que não tinha condições financeiras para frequentar, ensinando uma menina privilegiada através da cerca porque amava tanto aprender que não conseguia evitar partilhar o seu conhecimento. Ela é o tipo de pessoa que merece investimento. É esse tipo de espírito que muda o mundo. Sou grata todos os dias por ter sido sábia ou sortuda o suficiente para reconhecer isso quando o vi.